princípio é mais uma escuta, ouvir essa população. Tem duas opções de votar, seja ela em uma urna física ou pelo QR Code ou através do site. Então eu trouxe a urna aqui, né? Então quem que se desejar, depois tem a cédula, preenche a listinha de votação e dá a sua opinião. Essa é a ideia, tá? E o segundo recadinho é, na verdade, eu vou passar a palavra para a Jéssica e para o Renan, eles que vão fazer a apresentação, né? E também já quero transmitir por vocês, né, o agradecimento à Rosane. Ela não está presente, né, porque ela tinha uma cirurgia, né? Mas ela já tinha sinalizado que ela não estaria presente, mas de toda forma quero agradecê-la, né, porque ela, enquanto presidente do Instituto, proporcionou que a gente pudesse estar fazendo essa conversa aqui com todos os servidores. E está sendo gravado, né, a apresentação. Depois a gente vou tentar pegar essa gravação, até colocar no YouTube do sindicato, para depois o servidor que não se fez presente, né, possa também acompanhar essa gravação. Porque aqui a gente tem condições depois, talvez, fazer perguntas, né? Pelo YouTube a gente só vai assistir aquilo que já foi perguntado, tá bom? Passo a palavra então para a Jéssica e para que faça a apresentação. Obrigado, gente. Mas usar aí a tribuna. Boa noite, pessoal. Estou aqui, então, eu sou a Jéssica, estou aqui hoje para representar o IPRESP, a convite do sindicato, para que a gente fale das principais regras de aposentadoria. O Renan, o diretor de benefícios, depois vai apresentar essa parte. E eu vou passar rapidamente o vídeo do institucional do IPRESP para que vocês conheçam qual é a nossa estrutura, né? É a estrutura que atende os servidores municipais hoje. Então, um breve vídeo para que vocês assistam e conheçam o nosso local. Bem-vindo ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Balneário de Savas, o IPRESP. Desde outubro de 2022, contamos com uma nova sede localizada na Avenida Manuel Pinto, em frente à Prefeitura, um espaço amplo e moderno para melhor atender os servidores. Sob a presidência de Rosane Cesário Pereira, nossa gestão tem alcançado marcos importantes. Nossa equipe cresceu significativamente, passando de apenas 2 para 6 servidores efetivos, fortalecendo nossa capacidade de atendimento e gestão. Comprometidos com a excelência, aderimos ao programa Progestão do Ministério da Previdência Social, que está no nível 1 em 2023 e no nível 2 em 2024. Ora, trabalhamos com determinação para alcançar o nível 3 até o final de 2025. Nos últimos anos, implementamos ações estratégicas para a saúde financeira do Instituto. Realizamos o Censo Previdenciário Completo 2023 e promovemos leilões de imóveis para implementar o Fundo Previdenciário, com um novo leilão programado para junho de 2025. A aprovação da reforma da Previdência pela Lei 254/2024 trouxe regras de transição equilibradas para os servidores atuais e novas diretrizes para os futuros concursados. Com a Lei 261 de 2025, que autorizou a transferência da receita livre do imposto de renda da folha dos servidores para o IPRESP, conquistamos um efeito raro para os institutos de previdência do Brasil, o superávit atuarial. Estamos à disposição para atendê-lo de segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17h30, seja presencialmente, por telefone, e-mail ou WhatsApp através do número 47-3345-3286. Nossa ouvidoria também está disponível no site presp.sc.gov.br para sugestões, reclamações ou elogios. Nossa equipe dedicada, composta pela presidente Rosane, a diretora Silvana, o diretor Renan, a contadora Caroline, o analista Matheus e a auxiliar Jéssica, trabalha com o compromisso para garantir seu futuro previdenciário. O IPRESP é a casa do servidor público municipal. Aqui trabalhamos para atender suas expectativas e para que você se sinta comigo.
guardando sua visão. É isso, então, pessoal. A apresentação breve do nosso instituto é a casa dos servidores, então qualquer servidor que tenha dúvidas sobre a sua situação previdenciária, nos procure. E agora eu vou falar rapidamente do Código de Ética e Conduta do IPRESP. Por que eu vou apresentar o Código de Ética? Para que vocês saibam como funciona, como a gente age, quais são as condutas permitidas e proibidas para os servidores, para que vocês exerçam também os seus direitos quando nos procurarem. O objetivo desse código, então, é atribuir altos padrões de ética e conduta profissional na gestão e administração do Instituto, dar publicidade às normas éticas que regem a conduta do agente público, assegurar a preservação da imagem do IPRESP e estabelecer regras acerca de conflito de interesses. Nosso Código de Ética foi criado em 2022 e ele passou agora em 2025 por uma revisão. A missão do IPRESP é a assistência humanizada, a gestão transparente dos ativos e o equilíbrio atuarial. A visão é a qualidade no atendimento, a excelência em gestão e a proteção aos segurados. Os nossos valores são respeito e responsabilidade, organização e modernidade, ética e transparência, cooperação e compromisso, sustentabilidade e efetividade. Os nossos princípios fundamentais são o decoro, a honestidade, a impessoalidade, a legalidade, o zelo, a moralidade, eficiência e transparência. Deveres dos servidores. O Código de Ética prevê uma lista extensa de deveres dos servidores. Coloquei aqui os principais para que vocês fiquem sabendo. Agir com imparcialidade e transparência, evitar conflitos de interesse, zelar por recursos públicos e priorizar o atendimento a idosos, gestantes e pessoas com deficiência. Vedações também é uma lista extensa que está no Código de Ética na íntegra e eu vou passar as principais vedações para vocês. O que não é permitido? Aceitar vantagens indevidas, praticar assédio de qualquer natureza, utilizar o seu cargo para benefício pessoal, discriminar com base em raça, cor, gênero e religião. Qualquer prática que não seja permitida está sujeita às penalidades previstas em lei. Aqui eu deixei o QR Code, então, do código na íntegra, com todos os seus artigos e a sua última revisão. E deixei também o QR Code das nossas redes sociais, que todas as nossas atividades, convites de eventos, a gente publica nas redes. Então é importante que vocês sigam. Agora eu vou passar a palavra para o Renato, e ele vai falar das principais regras de aposentadoria. Boa noite, pessoal. Meu nome é Renan, eu atuo como diretor de benefícios hoje do IPRESP e a gente vai trazer aqui de uma forma bem abreviada as principais regras de aposentadoria que são aplicáveis aos servidores hoje no município. Durante o nosso regime próprio, tiveram várias reformas, né? Então teve a reforma federal em 98, reforma federal em 2003, agora em 2019 e a nossa reforma em 2024. Todas essas reformas, elas trouxeram algumas regras de transição. Então eu vou diferenciar aqui a regra permanente da regra de transição. No nosso novo plano de benefício, que começou agora em julho de 2024, nós temos as regras permanentes que são aplicáveis a todos os servidores que ingressaram a partir de julho de 2024 e também aos demais, caso seja mais vantajoso, né? A primeira regra permanente é a regra de aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Ela exige do homem 65 anos de idade, da mulher 62, 25 de tempo de contribuição para ambos, né? E 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. O anterior. A segunda regra é a regra da aposentadoria por idade.
ela tem o mesmo requisito de idade da regra anterior, mas ela exige 20 anos de tempo de contribuição apenas, né? E 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Pode passar. Existe também no regulamento permanente a regra da aposentadoria compulsória. Essa regra ela é aplicada de forma automática aos 75 anos de idade, então o servidor, mesmo que ele queira continuar em atividade, ele não pode, ele é forçado a se aposentar e é declarada por um ato administrativo que começa a valer a partir da data em que ele completa 75 anos de idade. Pode passar. Existe também, para quem tem exposição a agentes nocivos, existe a regra da aposentadoria especial. Ela é uma regra permanente que veio com a nossa reforma. Antes não havia um tratamento dessa regra no nosso plano de benefícios anterior. Ela exige para homem e mulher os mesmos requisitos: 60 anos de idade, 25 de exposição, de tempo de contribuição com efetiva exposição, 10 do serviço público e 5 do cargo. Aqui tem que fazer um adendo, porque essa regra ele exige que lá no final, quando o servidor vai protocolar o requerimento, ele traga um formulário chamado PPT. Esse formulário ele serve para que a gente envie para uma perícia e o perito vai atestar se é o caso ou não da aplicação da regra de aposentadoria especial. Quem tem tempo de fora também, quem precisa trazer tempo do regime geral, já tem que trazer o tempo reconhecido na certidão de tempo de contribuição. A gente vai falar da certidão mais tarde, mas o tempo já na condição especial já tem que vir reconhecido do regime de origem. Pode passar. A outra modalidade de aposentadoria especial do nosso regulamento permanente é a aposentadoria dos professores, né? Ele tem, em relação à regra geral, uma redução de 5 anos de idade para homem e mulher. Então, o homem se aposenta com 60 anos, a mulher com 57. Aí tem o mesmo tempo de contribuição, 25 anos, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Aqui também, o reconhecimento do tempo de magistério também deve vir através do documento que vai averbar o tempo. Então, para quem vai trazer tempo de fora, esse tempo já tem que vir reconhecido na certidão de tempo de contribuição. Agora a gente vai começar a falar a respeito das regras transitórias. Então, até agora eram regras permanentes, são aplicáveis a todos, né? A partir de agora a gente vai trabalhar com datas de corte. Qual que é a primeira data de corte? É a data da entrada em vigor da nossa reforma de 2024. 24 de julho de 2024. Então, para quem já estava no município em cargo efetivo vinculado ao nosso regime próprio, antes dessa data, antes de 24 de julho, vai poder fazer uso das regras de transição que eu vou apresentar a partir de agora. A primeira delas é a regra por sistema de pontuação. Pode passar, né? Tá. A aposentadoria aqui ela é dividida em comum e magistério, né? Ela tem idade na modalidade comum, 62 anos de idade para o homem, 57 para a mulher, 35 de tempo de contribuição para o homem e 30 para a mulher, e 15 anos de serviço público, 5 no cargo. Aqui tem uma particularidade em relação a essa regra, que é um somatório do tempo de contribuição e da idade mínima que ela deve atingir uma certa pontuação. Então, a partir de 1º de janeiro de 2025, essa pontuação já está em 98 pontos para o homem e 88 pontos para a mulher. Ou seja, a soma da idade e tempo de contribuição, hoje, para esse requerimento, o homem deve ter 98 e a mulher 88. No magistério, existe uma redução até para o homem 57 anos de idade, para a mulher 52, 30 anos de tempo de contribuição para o homem e 25 para a mulher. E a soma, ela hoje está em 92 pontos para o homem e 82 pontos para a mulher. Essa regra que eu expliquei antes é uma regra de transição por pontos, ela é praticamente inaplicável na prática. Por quê?
porque a gente tem uma segunda regra que tem o mesmo requisito de idade praticamente e ela é muito mais vantajosa. Então, a regra do sistema de pontuação, ela fica, até hoje eu não consegui verificar nenhum caso que tenha sido mais vantajosa do que a nossa regra do pedágio. Por quê? A idade mínima aqui para o homem e para a mulher é a mesma da regra anterior, e o pedágio, que lá no regime próprio da União, no regime geral, é de 100%, aqui no município é 10%. Então é muito difícil que essa regra aí não seja mais vantajosa do que a regra anterior. Ela tem como requisito 60 anos de idade para o homem, 57 para a mulher, 35 de tempo de contribuição para o homem, 30 para a mulher, 15 no serviço público e 5 no cargo. E o pedágio que eu estava falando funciona da seguinte forma. Na data da entrada em vigor dessa lei, que é 24 de julho de 2024, nós verificamos qual é o tempo de contribuição que faltava para atingir os 35 no caso do homem, 30 no caso da mulher, e sobre esse tempo que faltava naquela ocasião, nós vamos calcular um pedágio de 10% que o servidor vai ter que cumprir para preencher o requisito. É muito comum que esse pedágio já seja cumprido enquanto o servidor aguarda atingir a idade mínima. Então, muitas vezes ali ele acaba nem sentindo o efeito do pedágio, porque é um pedágio muito brando, né? Para o magistério, em relação ao homem, 55 anos de idade, para a mulher, 52 anos de idade, 30 de tempo de contribuição para o homem e 25 para a mulher. E os mesmos 10% de pedágio. Em relação ao magistério, isso é bom pontuar aqui, que tem as atividades equiparadas também. Então, hoje a nossa lei equipara a direção, auxiliar de direção e assessoramento e coordenação pedagógicas à atividade de sala de aula. Então, são as atividades que garantem a contagem de tempo especial. Agora, a gente vai para a segunda data de corte, que é o regramento anterior ao nosso plano de benefício. Nosso plano de benefício, quando entrou em vigor, ele trouxe uma regra que tornou aplicáveis as regras anteriores à entrada dele em vigor nos próximos 5 anos. Então, tudo que eu vou falar aqui, todas essas regras que a gente vai trazer aqui agora, são aplicáveis até 2029, até 24 de julho de 2029. A primeira a modalidade é o regramento permanente do nosso plano de benefícios anteriores, então é a modalidade da aposentadoria por idade e tempo de contribuição. Exige do homem 60 anos de idade, da mulher 55, 35 de tempo de contribuição do homem, 30 da mulher. 10 anos no efetivo exercício do serviço público e 5 anos no cargo. No magistério, o redutor de 5 anos na idade e no tempo de contribuição. Então, 55 para o homem de idade, 50 para a mulher, 30 de tempo de contribuição para o homem e 25 para a mulher. A aposentadoria por idade da regra anterior, que continua aplicável até 2029, 65 anos de idade para o homem, 60 para a mulher, 10 anos de serviço público e 5 no cargo. Aqui não tem exigência de tempo de contribuição mínimo. Agora, as regras de transição que estavam no nosso plano de benefícios anterior e continuam aplicáveis até 2029. Aqui tem uma regra muito parecida com a regra anterior, mas a diferença é que para aqueles que ingressaram até 2003, ela vai garantir a última remuneração, paridade, integralidade. Então ela exige 60 anos de idade para o homem, 55 para a mulher, 35 de tempo de contribuição para o homem, 30 para a mulher, 20 no serviço público, 10 de carreira e 5 no cargo. E para o magistério, a mesma coisa, a mesma redução, 5 anos, vai reduzir 5 anos da idade e do tempo de contribuição. 55 anos de idade para o homem, 50 para a mulher, 30 anos de tempo de contribuição para o homem, 25 para a mulher e os mesmos requisitos de serviço público, carreira e cargo. Essa regra aqui, ela se aplica apenas aos servidores que entraram até 16 de dezembro de 98, que foi a entrada em vigor
da emenda 20 de 98. Essa regra é uma regra bem peculiar porque ela possibilita que o servidor consiga a aposentadoria antes de completar a idade mínima que está em vermelho. Então, ele tem como requisito ali 60 anos de idade, 55 para a mulher, 35 de tempo de contribuição para o homem, 30 para a mulher, 25 serviço público, 15 de carreira e 5 no cargo. Mas a diferença aqui é que para cada ano que ultrapassar o tempo mínimo de contribuição diminui um ano de idade. E, conforme a nossa reforma, ela ainda vai ficar aplicável até 24 de julho de 2029. Nos próximos 5 anos, então, essa regra ainda é aplicável. Agora, tratando a respeito da regra de cálculo. Então, a regra também ela obedece a um padrão ali em relação às datas de corte, né? Para aqueles que entraram após a reforma, ou seja, para quem entrou depois de 24 de julho de 2024, a regra é que nós vamos calcular a média aritmética de todas as contribuições que o servidor teve em atividade e mesmo as contribuições vertidas lá para o regime do INSS, para qualquer outro regime. A gente vai trazer a valor presente essa média aritmética para calcular a média aritmética e o pagamento do provento de aposentadoria ele vai se dar sobre 60% dessa média mais 2% para cada ano que exceder os 20 anos de tempo de contribuição. Para quem entrou antes da entrada em vigor da reforma, a forma de cálculo ela é mais benéfica. A gente vai pagar o valor da média aritmética das 80% maiores contribuições. Funciona da mesma forma. A gente vai pegar todas as contribuições que o servidor teve, seja em atividade aqui no município ou lá fora, a gente vai averbar essas contribuições, vai trazer o valor presente e aqui a gente vai fazer um descarte das 20% menores e dos 80%, das 80% restantes, nós vamos calcular a média aritmética e é esse valor que vai ser pago no benefício. E para quem entrou antes de 2003, a forma de cálculo, em regra, é a última remuneração. É o que eles chamam de integralidade, né? Aqui é interessante falar que vai variar conforme a regra que a gente trabalhar. Então, por mais que hoje a regra geral seja essa aqui, somente lá no momento em que a gente simula a aposentadoria ou que a gente vai trabalhar em cima do processo de concessão, é que a gente vai saber exatamente qual é a regra aplicável para o servidor, né? A respeito da certidão de tempo de contribuição, aqui é importante também falar, eu acredito que muitos vão trazer tempo de fora para averbar, então esse tempo de fora ele tem que vir através de um documento que ele é padronizado e é a certidão de tempo de contribuição. Ele é emitido para quem esteve vinculado ao regime geral, ele é emitido pelo INSS, e para quem estava em algum outro regime próprio, é o regime próprio que vai fazer essa emissão. O órgão instituidor tem que ser o órgão em que o servidor está lotado. Então, por exemplo, é servidor do município, vem como município de Balneário de Sapes. Servidor da Câmara, vem como Câmara Municipal de Balneário de Sapes. Ele é requerido no regime de origem, ou seja, no INSS ou então no regime próprio que ele teve vinculado. E os documentos ali para fazer a solicitação no regime de origem, normalmente são uma declaração de assentamento funcional que é emitida pelo RH aqui do município e aí teria que apresentar normalmente também as carteiras de trabalho e documentos que comprovam os vínculos, né? A gente recomenda que esse documento seja providenciado com até um ano de antecedência. Não é bom requerer ele muito antes e nem muito em cima da hora, porque ele é um documento que tem uma formalidade considerável, então se requerer o documento com muita antecedência, pode precisar de alguma alteração, de alguma revisão do documento, e é um processo bem burocrático para fazer essa alteração. Então o ideal é que a pessoa requeira ali quando faltar aproximadamente um ano para completar o requisito. Eu apresentei aqui para vocês as regras de aposentadoria, regra permanente, regra de transição, mas a gente sabe que é complicado traduzir para quem não tem isso no dia a dia. Então, eu sei que muitas vezes pode até causar uma confusão maior do que esclarecer, né? Então, a
a gente tem a solução para isso, que é o processo de simulação de aposentadoria. A gente tem trabalhado com uma fila bem grande até de simulações, a gente tem trabalhado, buscado identificar sempre a melhor opção para o servidor dentro desse processo de simulação. Então a gente vê o cenário particular de cada um, a gente leva em conta toda a peculiaridade que aquele servidor tem, o tempo de contribuição dele no município e fora, e emite orientações também. Isso então é feito de forma personalizada, né? Para abrir o requerimento da simulação, é preciso comparecer até o IPRESP e portar pelo menos a carteira de trabalho, o documento com foto e o extrato de contribuições do INSS. Isso a gente pode orientar também como conseguir. O prazo para a conclusão de um processo de simulação vai variar conforme a fila que tiver. Então, quanto mais gente requer, mais vai demorar. Então, a gente tem uma fila e como a gente dá prioridade para processos de benefícios, né, a gente respeita a fila, atende todo mundo na medida do possível. Acaba, às vezes, demorando um pouco, mas ninguém fica sem resposta, né? Em relação ao processo de aposentadoria, para finalizar aqui, tá? Os documentos hoje que a gente pede para apresentar para quem tem tempo de fora, certidão de tempo de contribuição, leva como documento para apresentar no momento do requerimento, documento de identidade com foto e comprovante de residência. O resto a gente vai pegar lá na pasta funcional de cada servidor. A tramitação do processo é aberta ali no IPRESP, que é requerido ali mesmo, não é no setor de protocolo da prefeitura, é rápido, o protocolo é bem rápido, dificilmente tem fila, e ele passa ali do IPRESP depois de montado, ele vai para o setor jurídico, para a procuradoria emitir um parecer, e retornando, ele vai para o setor de controle interno, e retornando do controle interno, a gente conclui com a publicação da portaria. O prazo médio de conclusão é de 30 dias. A gente tem trabalhado para reduzir esse prazo aí na medida do possível, mas é um prazo médio ali da concessão entre o requerimento e publicação da portaria, 30 dias. Então aqui eu deixo os canais de comunicação. Eu acredito que todos devem ter o WhatsApp ali no IPRESP, mas está aqui também para quem quiser anotar. E a gente fica à disposição para qualquer esclarecimento, qualquer dúvida que vocês tenham ali a respeito da concessão. Então, pode nos procurar, pode requerer a simulação também para ter uma análise personalizada do caso, né? E gostaria de agradecer a todos aqui a presença, a atenção de todo mundo e a gente fica ao dispor para qualquer esclarecimento. Né? Obrigado. Ali para responder as perguntas? Pode falar. Agradecer, né? Não me atentava às datas, né? Amanhã faz um ano da aprovação da lei. Então, e até é interessante, talvez alguns não conheçam, né? Foi um processo de discussão, coletivo que não surgiu meramente da cabeça de um de outro, né? Foi algo que foi, não vou dizer a palavra combinado, assim, mas foi construído, né? Até com a nossa participação também, porque era algo que não era algo que a gente gostaria de fazer porque, vamos fazer porque a gente tem que fazer. Não. Adivinha numa adequação, principalmente para atingir hoje o que o IPRESP atingiu, que é o equilíbrio atuarial. Então, isso tudo é algo que se busca para que no futuro se tenha recursos suficientes, né, para custear e pagar todos os benefícios, né? Até pegar o meu pé lá na ANFRE. Tá? Quer dizer, na ANFRE comentaram, e aí lá em Itajaí pegaram meu pé. Não, porque lá a gente sabe que participou da discussão da reforma e aqui em Itajaí, não sei o que, assim, calma lá, cada realidade é uma realidade. A realidade de Itajaí é uma, a realidade de Pissarras é outra. A de Ilhota, falei, ainda peguei por aqui, Ilhota está, eu diria, situação de terra arrasada lá no Instituto de Previdência, foi praticamente
quase está indo à falência, mas estão tentando reerguer. Então, para a realidade aqui do município, essa situação apresentada aqui, ela foi algo que equalizou, e hoje com aquela aprovação lá do repasse dos imposto de renda, então, digamos assim, foi a pá de cal para não ter mais déficit atuarial, né? Isso é bom, digo assim, para vocês que estão dentro do regime, né? Porque isso dá uma garantia de que lá, quer dizer, não é uma certeza, né? A gente não sabe a realidade daqui a 1 ano, daqui a 10, 20 anos, né? Mas pelo menos já dá um panorama, né, de que tenha sustentabilidade. Boa palavra. E por sorte, tá? Semana passada, todo esse trabalho aqui não foi por água abaixo, tá? Porque estava tramitando uma PEC, né, a PEC 66, e que ela obrigava aos municípios a aderirem à reforma da União. Né? Ou aderir à da União, ou se fizessem, elas serem mais duras que a da União. E aqui, digamos assim, de passagem, assim, ela foi um termo mais branda do que a da União. Então, tudo que foi feito aqui 1 ano atrás iria por água abaixo por conta de uma emenda que fizeram dentro de uma PEC que quase nos botou no buraco. Na verdade, sim, a gente tem, ao longo da história, diversas reformas a nível federal. E essa foi a primeira vez em que a gente pôde fazer a nossa própria reforma. Então, em 2019, foi dado aos municípios e estados, né, a oportunidade de fazer a própria reforma. E aí a gente consegue fazer, como o Chico falou, de uma forma mais compatível com a nossa realidade. Aí, hoje, o IPRESP é superavitário, então a gente tem um regramento muito mais brando. Eu acredito que dos municípios aí que fizeram a reforma, eu vi alguns, eu não consegui achar nenhum que tenha sido tão favorável ao setor quanto esse nosso aqui. Isso porque a nossa realidade permite, né? Então aí cada um fez a sua própria análise e hoje, para nós, é o melhor cenário. Essa reforma aí foi aprovada e é muito branda, né? Logicamente, eu queria ter a regra até 31 de dezembro de 2003, né? Mas eu, infelizmente, entrei depois do serviço público, né? Mas não é o que a gente quer, é o que nos colocar a condição. Vamos a gente puxar um pouquinho a história, até 98 não tinha contribuição. Então, daí a gente vai para um momento que era regime de caixa, e aí, se eu pegar a realidade, hoje eu estou como membro do Conselho de Previdência em Itajaí pelo sindicato e hoje na presidência do Conselho. E aí eu sou cobrado da reforma. Não é que eu não vou discutir a reforma aqui, mas a gente tem que discutir o que precisa ser reformado, né? Então, cada município tem a sua história, né? E aqui, por conta dessa situação que foi construída lá em 2019, permitiu que Balneário de Sarros fizesse sua reforma diante da sua necessidade, de fato. Tá? Das reformas que eu observei nos outros municípios, aqui foi a mais branda, né? Se eu pegar alguns exemplos. Tá? Estou discutindo agora em Florianópolis, em Joinville já passou, em outras cidades já passaram, em Ilhota já passou uma situação, mas é porque lá o Instituto foi mesmo pro buraco. Então é importante esse momento de discussão aqui, né? Até quero fazer uma pergunta aqui para o São Paulo. Tem uma cartilha tramitando que tem no Instituto produzido. Essa cartilha a gente pode disponibilizar até no site do sindicato? Acho que é importante, né? Claro. Isso, a gente pode fazer o link ali direto, né? Acho que é importante, porque acho que nem todos os servidores têm conhecimento dessa cartilha. E outra coisa que é extremamente importante, dúvida, bota lá o último slide que tem o WhatsApp lá do empréstimo. Gente, chama ali, faz a simulação, porque a pior coisa é o servidor ter alguma dúvida. Tá? E regra de previdência é o seguinte, hoje a gente não pensa no dia de amanhã, e a gente tem que estar pensando o que vai fazer hoje, porque vai refletir no dia de amanhã. Muitas pessoas já aconteceu. Tem uma média assim, de quantos benefícios por mês são concedidos hoje? Na verdade, tem aumentado um pouco, mas não a gente não tem assim, um número significativo ainda, né? Uma regularidade? Agora acho que deve estar aí por volta de uns 12, 13 benefícios desse por aí. ano. Tá? Uhum. No ano?
2 por mês. É que tem uma perspectiva de bastante concessão agora nos próximos anos, né? Então, Porque aqui daí você consegue avaliar as datas de corte, né? Agora nos próximos anos tem uma leva e tal. Isso é interessante que o próprio cálculo atuarial ele já traz ali quantos que estão na... A gente está com um número significativo, mas a gente está crescendo bastante, tá? E talvez daqui a alguns anos vai se perceber o que foi feito há um ano atrás, se foi a medida mais correta ou não. Em Itajaí, quando criaram o Instituto, em 2001, criaram segregação de massa. E hoje, 24 anos depois, a gente percebe que o que fizeram lá em 2001 foi uma atitude acertada. Porque a gente está atingindo o pico da curva e a partir de agora aquele momento pior passou e a gente começa a ter porque a gente no fundo previdenciário ele é superavitário e no fundo da repartição, que a gente fala, ele é totalmente deficitário. Quanto por mês? 13 milhões por mês que o município tem que custear. Mas nessa parte começa a reduzir a redução da curva. Nós estamos começando agora no momento de reduzir essa curva, porque as pessoas que eram daquele fundo anterior já começaram a se aposentar ou, infelizmente é uma palavra que a gente usa muito na previdência, tá? Morrer, tá? Porque são números, a gente não vai, infelizmente a gente que trabalha com outra área, a gente tenta associar o número com a pessoa, mas é porque matematicamente é número, né? Então as pessoas começam a morrer, os benefícios acabarem e aí começa essa curva a baixar. Nós estamos nessa curva. E essas pessoas são as pessoas que se aposentaram com integralidade e paridade. São os maiores aposentadorias. Tá? Então começa essa curva a decrescente e começa a crescer a curva do pagamento do benefício do fundo previdenciário. Mas nosso lastro é grande ainda. É mais difícil ainda de fazer uma reforma, né? Quando tem segregação de massa. Porque eu tenho problema no fundo financeiro. Você não adianta mexer na regra para todos, porque eu não vou querer atingir, fazer algo que vai diminuir aquele déficit. Não tem. Posso passar o... E interessante, né, que tem essa história de previdência, a gente participando principalmente visitando outros institutos, participando dos congressos, né? A história é engraçada, né? Que o município lá no passado deu alguns terrenos para custear o início lá do instituto. Tem o município de Joinville deu também alguns imóveis. Um deles é a rodoviária. A rodoviária de Joinville é do Instituto de Previdência, que o município paga aluguel que vai para o Instituto de Previdência. Ainda tem municípios que fazem, eles dão os outros terrenos que não é muito legal de falar, que é o cemitério. Tá? E aí hoje o município o Instituto pegou esse ano, para que não tem essa montura de imóvel? Vendo, né? Faço leilão e boto esse dinheiro no caixa. Itajaí ainda bem que por conta da segregação de massa, não quero dar dinheiro agora, então eu vou dar dinheiro ao longo da vida. Então está fazendo hoje. Dando dinheiro ao longo da vida. Então, bem interessante. E não sei se alguém tem algum questionamento, eu estou tomando conta aqui do espaço. Né? Se alguém tiver um questionamento, de fazer pra gente. Olha o seu cálculo ali, quanto é que vai dar, meu benefício e tal. Não, a gente está à disposição. E assim, é bem importante o momento que o empréstimo começa a mudança, né? Porque ele sai daquela salinha pequenininha lá, né, Silvana? Aquela salinha pequenininha para ter um instituto, ter sede própria, ter servidor próprio, né? Então isso é muito importante para o instituto. Não é importante para o instituto, é importante para o servidor do município. Porque hoje a gente está já numa fase que a gente está construindo uma sede própria, tem em torno de uns 1.000 metros quadrados, lá tem um prédio, 3 andares, né? Um negócio gigantesco, lá um dia vocês vão lá conhecer. Então é importante porque isso fica para quem? Para a gente? É nosso. Servidores do Instituto lá são próprios já ou são da administração? Não, tem alguns ainda cedidos ali, mas nós estamos com um grupo lá grande de servidores. Tem até servidor que se aposentou pelo Instituto.
Pra te ver como é que é. Que daí, lógico, ele veio de outro concurso, né? Daí ficou 5 anos no cargo e se aposentou. Por isso que é importante, porque assim, ó, a pessoa já sabia a regra, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo. Vou pegar um exemplo interessante, tá? Uma servidora estava no final da carreira, ela inventou de fazer concurso para especialista em educação, ela é professora, e aí tá, ela fez o concurso, passou, assumiu o cargo. Quando ela foi se aposentar, que te dava, não, querida, ficar 5 anos no cargo, ela endoidou. Mas não sabia, não perguntou. Falta de fazer uma simulação, de buscar o servidor. Mas assim, hoje em dia, a divulgação de como se dá as regras assim, dos eventos que o Instituto tem promovido está cada vez mais publicizado, né? Tem um evento de audiência pública, tem um evento de preparação da aposentadoria, tem as redes Esses eventos são sociais. fundamentais, tá? E aí, assim, eu acho que está muito mais acessível do que anteriormente, né? Até mesmo antes da reforma do Sim. ano passado. Então, a tendência é que o pessoal conheça, ou boca a boca também, né? Eu vou dizer para vocês que uma coisa que despertou muita atenção do servidor foi na reforma em 2019. Ali nós tivemos um boom de pessoas procurando para se aposentar. CTC para tudo quanto era lá. E aí desperta, né? Porque daí é um momento nesse momento de turbulência, as pessoas acabam indo buscar, né? Agora vou me informar e tal. Mas, gente, é importante porque cada mudança que tem na carreira, ela pode impactar aqui, ó, no final. E não é só aqui no final. Depois de tu ter feito a portaria bonitinho, o Tribunal de Contas ainda vai dizer se está tudo ok ou não. Tá? E nós já tivemos problemas com o Tribunal de Contas, né? Que esse setor que teve que voltar a trabalhar, mudanças legislativas durante uma carreira que o Tribunal não reconheceu, baixou benefício. Então, é algo que a gente tem que se preocupar com o que eu vou impactar lá na frente. Tinha uma coisa que eu queria falar para vocês. Não me importa. Renan, quer deixar mais um recado aí da Rosane? Fica à disposição lá, no ingresso, quem quiser passar lá, quem quiser entrar em contato. Nem que seja tomar um cafezinho. Cafezinho, então a gente está à disposição lá. Obrigado por todo mundo aí. Isso que eu ia falar, se não acompanhar a audiência pública presencialmente, depois ela fica no YouTube, né? Sim. Sim. A Jéssica. Então é importante, assistam depois. Gente, obrigado para vocês e só para até justificar, né? Isso aqui foi um pedido da própria categoria. Então a categoria pediu, fiz o pedido para a Rosane, a gente ajustou a data ali, estamos realizando hoje. A Jéssica vai salvar depois o vídeo, depois a gente tenta publicar isso também lá no nosso